Olá, pessoal! A partir de hoje, iremos começar a estudar múltiplo de um número natural. Quando eu falo em múltiplo, essa palavra ela está ligada à operação de multiplicação. Nos remete à multiplicação quando eu falo em múltiplo. Vou mostrar para vocês aqui a definição do que é um múltiplo de um número natural. Então, vai ser o produto, e o produto a gente sabe que é a multiplicação desse número por um número qualquer. E qual seria esse número? A gente vai ver agora exemplos que esse número é qualquer número natural. Iremos ver agora um exemplo sobre os múltiplos de um número natural. Então, eu quero determinar os múltiplos de 4. Para eu fazer isso, lá pela definição, a gente precisa multiplicar o 4 pela sucessão dos números naturais. Mas quem são os números naturais? O conjunto dos números naturais, ele é formado pelo número 0, 1, 2 e assim sucessivamente. Esses pontinhos aqui de continuidade vai nos dar a ideia que esse conjunto é um conjunto infinito. E o que isso quer dizer? Que o conjunto ele vai ter uma continuidade depois do 2. Então, eu tenho o 3, o 4 e assim por diante. Então, a gente vai definir esse conjunto como um conjunto infinito. Agora que eu já sei quem são os números naturais, eu posso descobrir o conjunto dos múltiplos de 4. Para eu fazer isso, eu preciso multiplicar esse 4 pelos números naturais. Então, eu vou multiplicar o 4 pelo primeiro número natural que a gente tem aqui no conjunto, que é o 0. 4 vezes 0 vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 0. Depois, 4 vezes 1 vai ser igual a 4. E depois, 4 vezes 2, que vai ser igual a 8. Eu poderia seguir multiplicando? Sim. Só que como eu coloquei aqui até o 2, eu vou parar na multiplicação por 2. O que eu posso dizer disso daqui? Desse conjunto dos múltiplos de 4? Eu posso dizer que esse conjunto ele vai ser um conjunto também infinito. Já que o conjunto dos números naturais é infinito, o conjunto dos múltiplos de 4 também vão ser. Por quê? Porque como tem uma continuidade aqui, eu poderia seguir essas multiplicações. Então, agora, eu vou colocar aqui como eu defino o conjunto dos múltiplos. Eu vou mostrar para vocês que a gente precisa representar esse conjunto pela letra M. M de múltiplos. E dentro do parênteses, a gente vai colocar o número, que é o que a gente está procurando, o múltiplo daquele número. Nesse caso, o múltiplo é 4. E quem vão ser os números que vão fazer parte desse conjunto? São os resultados que a gente encontrou por essa multiplicação dos números naturais. Então, vão ser o 0, o 4, o 8 e assim por diante. Esses números aqui vão fazer parte do conjunto dos múltiplos de 4. Então, eu queria determinar os múltiplos de 4. Então, aqui eu consegui determinar os múltiplos de 4. Aqui nesse exemplo, eu quero determinar os 5 primeiros múltiplos de 3. Para a gente determinar esses 5 primeiros múltiplos, a gente precisa multiplicar o 3 pelos primeiros 5 números naturais, do conjunto dos números naturais. Então, o que eu quero descobrir aqui? O M3, porque eu represento o conjunto dos múltiplos de 3 por M3 igual. Vamos fazer as contas. A operação que eu preciso fazer é a operação de multiplicação. Então, eu vou multiplicar o 3 por quem? Pelo primeiro número natural que eu conheço, que vai ser o 0. Depois, por 1. E assim vai sucessivamente. 3 vezes 2, 3 vezes 3 e 3 vezes 4. Aqui a gente tem os 5 primeiros números naturais.
E agora a gente vai descobrir, então, quem são os 5 primeiros múltiplos de 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. E 3 vezes 4, 12. Agora a gente só vai completar o conjunto dos múltiplos de 3, que vai ser formado por quê? Pelo número 0, pelo número 3, número 6, número 9 e número 12. Esses são os números que formam o conjunto dos múltiplos de 3, os 5 primeiros múltiplos desse conjunto. Agora, no exemplo 3, eu quero determinar os múltiplos de 9 menores que 30. Então, a gente ainda não viu nenhum exemplo dessa forma. Eu preciso determinar os números múltiplos de 9 que sejam menores que 30. E para fazer isso, a gente vai multiplicar o 9 pelos números naturais. Então, eu vou começar a multiplicar o 9 por quem? Pelo primeiro número natural que a gente conhece, que é o 0. Depois por 1. Sempre sucessivamente. Depois por 2. Depois por 3. E vou parar aqui no 3 para ver se esse número vai ser maior que 30 ou menor. Então, aqui, 9 vezes 0 vai ser igual a 0. 9 vezes 1 vai ser igual a 9. 9 vezes 2 vai ser igual a 18. 9 vezes 3 vai ser igual a quanto? A 27. Mas 27 ainda é menor que 30. Então, a gente vai ver se 9 vezes 4 vai ser maior ou menor que 30. 9 vezes 4 vai ser igual a quanto? A 36. Só que 36, ele é maior que 30. Então, a gente vai desconsiderar o 9 vezes 4. Então, como é que eu vou montar esse conjunto? O conjunto dos múltiplos de 9 menores que 30 vão ser formados por quem? Por 0, 9, 18 e 27. Pois esses são os números menores que 30. Então, tchau, pessoal. Até a próxima aula. E lembrem de colocarem as atividades lá no grupo. Coloquem as fotos do que vocês estão fazendo, questionamentos, dúvidas do que vocês tiverem com relação ao conteúdo. Beijinhos e até a próxima aula.